Atualização importantíssima na jurisprudência do STJ em relação à majorante do feminicídio praticado contra a mulher grávida, ou seja, praticado durante a gestação. A gente tem no artigo 121, parágrafo 7º do Código Penal o seguinte: a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado 1. Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Essa discussão sobre essa majorante foi parar no STJ pelo seguinte: quando a gente tem uma majorante de 1/3 até a metade no feminicídio contra a mulher grávida, é preciso se discutir se o agente responderá também pelo delito de aborto, considerando que é uma consequência natural do feminicídio a morte do feto. Isso levando em conta que o agente tenha na sua esfera de consciência o fato de a mulher estar grávida. Uma vez vindo a matar a gestante e o feto morrendo, será que a majorante do 121, parágrafo 7º já seria suficiente para a apenação ou o agente responderia também pelo delito de aborto? Essa é uma discussão porque a gente tem que evitar que o bis in idem ocorra, ou seja, que o mesmo fato implique em 2 agravamentos da pena, em 2 agravantes, 2 majorações, enfim. Então vamos analisar o que o STJ decidiu acerca da questão. Primeiro, antes mesmo de ir para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a gente vai ver o que 2 autores pensam a respeito. O primeiro deles, meu amigo Jamil Chaim Alves, que diz que o agente responde por aborto e pelo feminicídio majorado. Ou seja, para o professor Jamil, não há bis in idem. Se a majorante do feminicídio de 1/3 até metade relativa à mulher grávida for aplicada em concomitância com o delito de aborto, isso ocorrendo naturalmente em concurso formal impróprio com o somatório das penas. Já o professor Francisco Dirceu Barros, ele vai dizer que essa majorante do feminicídio não pode ser aplicada quando ocorrer a morte do feto. E aí o que acontece? O agente responde pelo feminicídio sem a majorante da gestação e também pelo delito de aborto. Dessa forma, nós evitamos o bis in idem. Uma terceira corrente diria que a majorante do feminicídio já seria suficiente, sendo que o agente não responde pelo delito de aborto, que já estaria abarcado pela majorante. Na doutrina, nós temos essas discussões e o STJ acabou por decidir no sentido da posição do professor Jamil Chaim Alves. Isso numa decisão recente. Olha o que aparece para você aí. A jurisprudência desta corte vem sufragando o entendimento de que, enquanto o artigo 125 do Código Penal tutela o feto enquanto bem jurídico, o crime de homicídio praticado contra a gestante, agravado pelo artigo 61, inciso 2, a linha H do Código Penal, protege a pessoa em maior grau de vulnerabilidade. Raciocínio aplicável ao caso dos autos em que se imputou ao acusado o artigo 121, parágrafo 7º, inciso 1 do Código Penal, tendo em vista a identidade de bens jurídicos protegidos pela agravante genérica e pela qualificadora em referência. Recurso especial provido no RESP 186-0829, Rio de Janeiro, relator ministro Nefi Cordeiro, sexta turma, um julgado de 15 de setembro de 2020. Então o que a gente percebe de acordo com esse julgado do STJ? Mesmo antes do feminicídio, mesmo antes de 2015, o STJ já vinha dizendo que quando o homicídio era praticado contra a mulher grávida e, por consequência natural, ocorria a morte do feto, estando isso na esfera de consciência do agente, ele respondia pelo crime de aborto e respondia também pelo homicídio, com a agravante genérica do artigo 61 do Código Penal relativa ao crime praticado contra a mulher grávida. Isso porque no raciocínio do STJ são 2 circunstâncias diferentes que geram agravamentos distintos. Uma primeira circunstância que é a vulnerabilidade da vítima, a vulnerabilidade de uma gestante a um crime violento, e uma segunda circunstância que é a própria morte do feto, ou seja, a violação à vida intrauterina. 2 circunstâncias diferentes que permitiriam, portanto, 2 agravamentos distintos, que permitem 2 agravamentos distintos segundo o entendimento do STJ. Com a entrada em vigor
da qualificadora do feminicídio e a majorante da gestação, o STJ manteve o mesmo raciocínio, apenas trouxe aquele raciocínio que estava na agravante genérica para a majorante do 121, parágrafo 7º, dizendo, se tem aumento de 1/3 até metade, quando a mulher está grávida, a circunstância aí diz respeito à vulnerabilidade da vítima a um crime violento, qual seja o feminicídio. E uma outra circunstância é a morte do feto, que diz respeito, mais uma vez, à vida intrauterina. Não há, portanto, segundo o STJ, bis in idem na aplicação da majorante do feminicídio de 1/3 até metade, quando a mulher está grávida, ou seja, durante a gestação, e também a imputação relativa ao delito de aborto em concurso formal impróprio e, portanto, com somatório das penas. Essa posição do STJ não é vinculante, portanto, vai continuar a discussão se tem bis in idem ou não. Naturalmente, a defesa vai alegar no procedimento do júri a impossibilidade de cumulação da majorante com o delito de aborto. Isso vai continuar sendo alegado, mas o objetivo aqui da nossa atualização é você saber que já existe um precedente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, de não haver bis in idem na cumulação da majorante do feminicídio, mas a imputação relativa ao delito de aborto. Isso é muito importante para a gente, inclusive, continuar acompanhando e ver se o STF vai também se manifestar a respeito. Um grande abraço.